Olá, queridos, graça e paz a todos vocês, todos aqui do canal. Pessoal, eu estou aqui para falar sobre a seguinte verdade, né? Eu quero estar respondendo a falácias de um pós-tribulacionista. Então, você que é novo aqui no canal, eu geralmente trago temas da área da escatologia. Eu sou professor de escatologia. Sou pré-tribulacionista, dispensacionalista revisado, pré-milenista, e eu quero estar aqui utilizando um pouco de tempo para responder algumas falácias de um pós-tribulacionista. Então, um pós-tribulacionista me perguntou, na verdade, fazendo já algumas asseverações, e eu gostaria aqui de utilizar esse momento para estar respondendo. Vamos lá. Primeira, ele disse: o dispensacionalismo, que é um sistema teológico de interpretação bíblica, ele disse: o dispensacionalismo ensina duas formas de salvação. Então, esse irmão, ele disse que esse sistema dispensacionalista ensina duas formas de salvação. Seria uma pela graça de Deus, nesse tempo que nós estamos vivendo, e outra pelas obras ou pelo martírio durante o período tribulacional. Bom, queridos, não. O dispensacionalismo não ensina duas formas de salvação. Pode ser que algum dispensacionalista tenha falado isso, mas não é o sistema. O sistema dispensacionalista não ensina duas formas de salvação. Pelo contrário, a salvação ela repousa única e exclusivamente em Jesus Cristo, de forma que Jesus é o centro da história da salvação, tanto no Antigo como no Novo Testamento, como nas eras vindouras, a salvação é exclusivamente em Jesus e por meio dele. Então, as pessoas do Antigo Testamento eram salvas crendo, na promessa do Messias que viria. É por isso que quando Adão cai, é feita uma promessa de que o descendente da mulher viria e feriria a serpente, pisaria na cabeça da serpente e a serpente feriria o seu calcanhar. Cristo Jesus veio. A salvação está em Jesus e só nele. Nesse tempo que nós estamos vivendo, a salvação só em Jesus. Na era da tribulação, a salvação só em Jesus. Apocalipse 7 fala de uma multidão que foram salvos, que pessoas salvas, redimidas, que lavaram as suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Então a salvação é só em Jesus, queridos. Não. O dispensacionalismo não ensina duas formas de salvação. Segunda falácia. O dispensacionalismo é um sistema recente, logo não é bíblico. Então essa é uma outra falácia muito comum entre alguns pós-tribulacionistas. Não são todos. Então, alguns asseveram que o dispensacionalismo, por ser um sistema recente, isso quer dizer que ele é um sistema que não é bíblico. Mas, ora, esse é um argumento muito fraco, porque a gente tem sistemas antigos que são antibíblicos. Nós temos sistemas recentes que são antibíblicos. Não é o tempo de existência de um sistema que valida se ele é bíblico ou não. Não. O que vai validar o sistema é se ele tem coerência com as escrituras, independente de ser um sistema recente ou um sistema antigo. Mais uma. O pré-tribulacionismo ensina um arrebatamento secreto. Isso aqui é muito comum. Geralmente, esses dias eu fui acusado aqui nos comentários de que eu acreditava em arrebatamento secreto. Veja, eu sou um pré-tribulacionista, sou dispensacionalista, mas não acredito em um arrebatamento secreto. Por quê? Número 1, a Bíblia não fala de arrebatamento secreto. Eu vou repetir, a Bíblia não fala de arrebatamento secreto. A Bíblia mostra, pelo contrário, a Bíblia fala sobre som no arrebatamento. Olha, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 e 17, lá fala que o mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem, número 1, palavra de ordem, eu gosto da versão que diz brado do Senhor. Número 2, a voz do arcanjo. Número 3, ressoar da trombeta de Deus. Descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós seremos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. Então, pelo contrário, eu não consigo encontrar nas Escrituras arrebatamento secreto.
O que eu encontro nas Escrituras é que no dia do arrebatamento haverá 3 sinais sonoros. Isso a gente encontra nas Escrituras. Portanto, isso é uma falácia. Não são todos pré-tribulacionistas que acreditam nisso. Não é o sistema, mas alguns proponentes que defendem isso. Vamos mais. O pré-tribulacionismo ensina que o Espírito Santo vai sair da terra no arrebatamento e então as pessoas serão salvas pelas obras da lei ou pelo martírio. Né? Não, queridos. O pré-tribulacionismo não ensina que o Espírito Santo vai sair da terra. De forma alguma. Tem pré-tribulacionista que fala isso? Tem. Mas se você pegar os grandes doutores na área de escatologia pré-tribulacionista, você vai ver que não. Por exemplo, o J. Dwight Pentecostes, ele fala que o Espírito Santo continuará agindo aqui. Não continuará agindo por meio da igreja, que será arrebatada, mas por meio de 144 mil, das 2 testemunhas. Um anjo forte estará pregando o Evangelho Eterno, capítulo 14 de Apocalipse. A Bíblia fala que o Espírito de graça e de súplica será derramado sobre Israel e eles vão clamar pelo Senhor no final do período tribulacional. O Gabriel de Oliveira Porto também defende que o Espírito Santo estará agindo, salvando pessoas. Eu, no meu livro, Surpreendidos pela Eternidade, eu defendo e uso 4 argumentos que provam a presença do Espírito Santo aqui na Terra durante o período tribulacional. Eu poderia citar aqui o Carlos Oswaldo Cardoso Pinto também, teólogo batista, que já está com o Senhor, que foi reitor do seminário Palavra da Vida. O John MacArthur também, eu tenho um livro dele aqui, que ele fala sobre os planos proféticos de Cristo, ele e um outro autor. Ele fala também que o Espírito Santo estará agindo aqui na Terra durante o período tribulacional. Primeiro, o argumento mais forte ele é Deus. Se ele é Deus, ele é onipresente. E existem outros argumentos, como salvação, como dons espirituais que estarão agindo, se manifestando durante o período tribulacional também. Vamos mais. Uma outra falácia que geralmente as pessoas falam é que o dispensacionalismo é a crença em 7 dispensações. Saulo, o dispensacionalismo é a crença em 7 dispensações? Não. O dispensacionalismo é um sistema teológico de interpretação que lida com interpretação bíblica, com a área da escatologia também e também com a eclesiologia, que é o estudo da história do cristianismo, da igreja. Então, o dispensacionalismo lida com essas coisas. É um sistema de interpretação, queridos. Então, ele não está focado a 7 dispensações. Por exemplo, a gente encontra dispensacionalistas que acreditam em 7, outros que acreditam em 8, dispensacionalistas que acreditam em 3, em 4. Então, eu particularmente, eu não sou preso ao número de dispensação. Não é o número de dispensação que faz do sistema essencial ou não. Até porque nós temos que concordar que o aliancista, o amilenista, todo o teólogo que pensa diferente do dispensacionalista e do pré-tribulacionista ou em alguma outra área também, a gente tem que concordar que a gente vai encontrar distinção do trato de Deus, pelo menos nessas 3 eras. Número 1, no período de Adão, antes da queda, havia um trato de Deus com a humanidade de uma forma diferente. Houve alguma mudança após a queda? Sim. Houve alguma mudança após a queda. Houve alguma mudança no período da lei? Sim. Agora, na graça, existe alguma mudança? Sim. Durante os dias vindouros, durante o futuro reino milenar, haverá alguma mudança no trato? Com certeza. Agora, não é o número de dispensação que faz do sistema certo ou errado, ou ser ou não dispensacionalismo. Eu sou dispensacionalista e não defendo a exatidão de 7 dispensações. O teólogo John Samuel Faber, nesse livro aqui, Continuidade e Descontinuidade, a relação entre Antigo e Novo Testamento, ele trabalha algumas questões relacionadas a isso. Então, a essência do dispensacionalismo, ele trabalha 6 verdades essenciais do dispensacionalismo e uma delas está focada na interpretação histórico-gramatical, interpretação literal do texto sagrado, não negando tipologias, figuras e outras verdades mais. Então, portanto, não é essencial, não é uma crença
que está presa às 7 dispensações. Uma outra falácia, o dispensacionalismo ensina 3 vindas. Então eu ouço muitas pessoas falarem, a Bíblia só fala que Jesus virá uma segunda vez. E por que vocês ensinam 3 vezes? Bom, nós não ensinamos 3 vindas. Nós ensinamos que Jesus Cristo veio à sua primeira vinda, e ele virá na sua segunda vinda, a primeira fase para encontrar a igreja, que ele virá até as nuvens, e depois ele volta com a igreja para implantar o reino dele aqui na terra. Bom, é o que diz Tessalonicenses. Tessalonicenses fala que ele vem até as nuvens, e nós é que subiremos para o encontro dele. E depois Apocalipse vai falar que, a capítulo 19, que o Senhor vem com um grande exército, né, de anjos e eu creio também de santos salvos, né, ele volta com esse exército para vir implantar o reino dele aqui na terra. Então, não, o sistema não acredita em 3 vindas, nós acreditamos em uma segunda vinda em 2 fases. Primeira fase, o arrebatamento, e a segunda fase, Cristo vem implantar o reino milenar. Isso é um detalhe, até o pós-tribulacionista tem que reconhecer que Cristo veio a primeira vez e virá uma segunda vez, mas quando ele vir nessa segunda vez, ele vai arrebatar, no final da tribulação, para um pós, vai arrebatar os crentes vivos para receberem a glorificação, ressuscitar os mortos, e então, depois é que ele volta para a terra para poder estabelecer o reino ou o estado eterno, conforme a crença do pós, de algum pós, porque tem pós que não crê no milênio. Então, todos eles vão acreditar que existe essa ideia de Cristo vir até as nuvens, existe ressurreição, arrebatamento, e depois é que ele desce para poder implantar o reino dele. Então, é uma questão bem complicada de acusar o pré-tribulacionismo ou o dispensacionalismo. Vamos mais. Uma outra é que todo dispensacionalista é um pré-tribulacionista. Não, de forma alguma. Eu conheço dispensacionalistas famosos que eles acreditam que a igreja vai passar, pelo menos por um período da tribulação. Eu conheço, por exemplo, o dispensacionalismo progressivo, e alguns desses acreditam que a igreja, eles falam do arrebatamento pré-ira. Eles falam que a igreja vai passar assim por um período, será livrada de um período de ira de Deus, que eles denominam em um determinado tempo. Então, uma outra falácia. Os primeiros cristãos sofreram perseguições, logo nós temos que passar pela tribulação para sermos preparados. Essa daqui é famosa. Não, a igreja sempre padeceu perseguição, logo a gente também tem que passar pela tribulação para poder, nós não somos melhores do que eles, para poder a gente ser preparado. Bom, aqui erra em 2 formas. Primeiro é entender, colocar todas as pressões, angústias e tribulações que um crente passa no mesmo pacote da tribulação, que será um período sem igual, que Jesus falou em Mateus 24, verso 21, que é incomparável, que é um tempo de ira de Deus, de juízo de Deus sobre os homens ímpios, é colocar tudo isso no mesmo pacote. Quando a Bíblia mostra que Cristo morreu por nós para nos livrar da ira vindoura. Então, são tribulações diferentes. Não é que o cristão não sofre, não padece perseguições, tribulações. Nós já sofremos. Mas se fosse assim, eu tinha que acreditar em uma tribulação de mais de 2000 anos. Desde que a igreja existe, há perseguição para os cristãos. Os profetas do Antigo Testamento eram perseguidos. A galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11, fala que pessoas foram cerradas ao meio, foram dadas aos leões, pessoas sofreram muito. Então quer dizer que a tribulação começou quando? Então existe sim sofrimento pela fé em Cristo Jesus. Nós não negamos o sofrimento. A grande questão é que a tribulação que há de vir é um juízo de Deus sobre os homens ímpios. Os sofrimentos que acontecem são sofrimentos naturais, ações de Satanás, porque a gente está pregando o Evangelho, existe uma oposição de Satanás, e a gente deve permanecer firme no Senhor, porque a Bíblia fala que a leve e momentânea tribulação está produzindo em nós um eterno peso de glória. Paulo fala isso. Uma outra falácia. O pré-tribulacionismo, sim, e eu disse que errava em 2 formas, né? E a segunda forma é que diz que há uma necessidade da gente passar pela tribulação para sermos preparados. Ora, o sangue de Cristo não foi suficiente para nos preparar, para nos santificar. Ora, a Bíblia fala em Efésios capítulo 5, no verso 25, que Cristo morreu pela sua igreja para a santificar, tendo-a purificado pela lavagem de água pela palavra.
Então, nós já fomos preparados, santificados pelo sangue do Cordeiro do Senhor Jesus Cristo. Então, Ele é quem nos santifica, Ele é quem nos prepara. E uma última verdade, né, uma última falácia é que o pré-tribulacionismo é um sistema escapista de crentes da prosperidade que não querem sofrer. Essa daqui é demais, queridos. Essa é demais mesmo, porque eu conheço diversos teólogos tradicionais. Eu sou pentecostal, mas eu conheço diversos teólogos reformados, cessacionistas, que são contra a teologia da prosperidade e eles acreditam que não vão passar pela tribulação. Por exemplo, quem é o maior exemplo disso, senão o John MacArthur? Né? O pastor John MacArthur, ele escreveu um livro, né, contra desvios nessa área de prosperidade. Ele escreveu um livro falando até sobre o pentecostalismo. E ele acredita que vai ser arrebatado antes da tribulação. Quer dizer que ele é teólogo da prosperidade? Isso é uma falácia, queridos. Aqui no Brasil existem diversos teólogos que também são contra a teologia da prosperidade e eles acreditam que não vão passar pela tribulação. Então, essa é uma grande falácia. Não o pré-tribulacionismo, né, não é um sistema escapista. Nós não estamos querendo nos livrar do sofrimento, até porque já sofremos. Nós estamos querendo concordar com as Escrituras que Cristo morreu por nós e nos livra da ira dele, da ira do Cordeiro, da ira de Deus o Pai. Então, não é que eu não quero sofrer, não é que eu não quero passar por sofrimento. Não, nós já sofremos. Mas é porque Cristo morreu para nos livrar desse período de ira que há de vir sobre o mundo todo. Porém, a Igreja de Cristo, os comprados e redimidos pelo sangue do Cordeiro, não serão pegos por esse dia de ira que há de vir, que é o que 1 Tessalonicenses capítulo 5 vai falar, né? Que o Senhor não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação mediante o sacrifício, mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por fim, eu quero passar aqui, queridos, uma dica para vocês. Não se pode atribuir ao sistema o que um proponente fala. Então, por exemplo, se um pós-tribulacionista ele for um teólogo cessacionista, que não crê na continuidade dos dons espirituais, eu posso fazer a seguinte asseveração: todo pós-tribulacionista não acredita nos dons espirituais, na continuidade dos dons espirituais. Eu posso fazer isso? Eu estaria sendo respeitoso? Eu estaria sendo honesto com isso? Não, não estaria. Da mesma forma, eu não posso chegar e dizer assim: todo pentecostal acredita que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Não. Não posso fazer isso. Eu não posso atribuir ao pentecostalismo a crença da igreja ser arrebatada depois da tribulação, ou antes da tribulação, ou no meio da tribulação, ou pré-ira. Não. O pentecostalismo não lida com isso. Né? Tem pentecostal que acredita que vai ser antes, que vai ser depois, que vai ser durante. Portanto, queridos, cuidado com falácias, cuidado com essas afirmações, porque termina sendo vergonhoso, termina sendo antibíblico e desonesto e anticristão. Porque o crente, ele deve falar a verdade da palavra em amor. Então, eu vou fazer um outro vídeo aqui depois de falar, eu sou pré-tribulacionista, mas eu vou fazer um vídeo aqui depois de falácias de um pré-tribulacionista. Então eu já juntei várias falácias de alguns pré-tribulacionistas e eu quero aqui depois falar com vocês para a gente estar ensinando a palavra do Senhor corretamente, para que não sejamos enganados e para que a gente também não possa cometer essas coisas. Ok, queridos? Então que Deus abençoe vocês e até mais.